Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Júlia Caldas e Bruno Lima Rocha. Olá! Olá, o programa Oriente Médio em Revista vai apresentar agora um panorama do que acontece nos países da região. Confira agora alguns dos temas apresentados na edição de hoje. Militância palestina impede evento de caluniadores sionistas na UNB. Na Palestina ocupada, Estado colonial sionista caça jornalistas devidamente identificados como imprensa. Avança a resposta do Hezbollah contra agressões. Lançamento do livro Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina. Irã lança seu 5º satélite com fabricação própria. E no quarto e último bloco, entrevista com a psicóloga e psicanalista Claude Rajar, liderança histórica do panarabismo brasileiro. É importante dizer que Oriente Médio em Revista está sendo transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN e canal da Geopolítica, além do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. Curta e compartilhe o Oriente Médio em Revista em suas redes. Lembrando também que você pode colaborar com o programa através do QR Code que aparece aqui na tela. É só você nos ajudar na produção do programa. É muito importante o seu apoio. E agora, vamos à leitura do nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Enquanto isso, Netanyahu vai passear de novo nos Estados Unidos. Desde 7 de outubro de 2023, acompanhamos a escalada genocida do regime sionista de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Em 347 dias, Israel já assassinou oficialmente mais de 41 mil palestinos, em sua maioria composta por crianças e mulheres, sendo mais de 95 mil feridos. São mais de 10 mil pessoas soterradas nos escombros de Gaza. Foram 3.584 massacres perpetrados pelo exército de Israel em Gaza. Foram mortas 16.795 crianças e 11.378 mulheres, incluindo 171 bebês nascidos depois de 7 de outubro. Em Gaza, o Estado genocida não permite o acesso às necessidades humanas básicas, incluindo os alimentos e medicamentos. Cerca de 3.500 crianças correm risco de morte devido à desnutrição e deficiência alimentar. 60 mil mulheres grávidas na região também estão em risco devido a serviços de saúde inadequados. 69% dos feridos nos ataques de Israel são mulheres e crianças. Os dados são do Gabinete de Comunicação Social do governo de Gaza. A cada dia, Israel executa massacres contra campos de refugiados, áreas consideradas como zonas humanitárias. Isso é considerado crime de guerra, mas isso não significa nada para o Ocidente. Enquanto isso, o genocida, primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, viajará para Nova York em 24 de setembro, para, no primeiro dia, participar do debate geral de alto nível dos líderes mundiais na Assembleia Geral Anual da ONU. O genocida Netanyahu deve ficar lá até o dia 28 de setembro. Nos Estados Unidos,
ele já havia comparecido para visitas no último mês de julho aos candidatos à presidência do país, Donald Trump e Kamala Harris, o presidente Biden e o Congresso estadunidense, onde foi aplaudido. O senhor genocida passeia impune na terra de seus patrões. Lá vai receber tapinhas nas costas dos seus chefes e vai falar as mesmas mentiras de sempre na ONU. Bom, eu chamo agora Bruno Lima Rocha para saber se tem mais algum comentário adicional a esse editorial ou se a gente tem informes novos aí. Bruno, é com você. André, tem 3 abordagens complementares do editorial. Primeiro, eu queria chamar o Alan. Alan, a gente recebeu um vídeo essa semana do Sheikh Hossein Halilo, para dar entrevista para nós, ele é religioso xiita em São Paulo, e as imagens são muito impressionantes. Não vou nem comentar, eu queria só que a gente visse como é que está se dando a educação pública em Gaza. Pode rodar, por favor? Depois a gente volta com mais 2 assuntos. Guardar um pouquinho, vai rodar já. Não, não é essa não. É uma que é escola Clipe pública escola. em Gaza. Clipe escola, isso aí. Essa aí é da UNB. Se tiver como puxar? Bom, É um vídeo até bem real, né? Bem realista e do que está acontecendo lá, né? Pois é, eu vou adiantar aqui 2 assuntos, a gente vai para ele ao final do meu comentário, pode ser? Então vamos lá para não perder muito tempo, para a gente não gastar um tempo aqui. 16 de setembro, a gente está rodando aqui no ao vivo 17, é uma data muito importante, uma de várias. Né? Em 16 de setembro de 1972, foi o dia do início do massacre de Sabra e Shatila. São 2 campos de refugiados palestinos em Beirute Ocidental, Líbano. A chacina se deu poucos dias após a retirada das forças palestinas do Líbano, no chamado terceiro exílio da OLP, no caso, um exílio forçado para Tunis, capital da Tunísia. Sem a proteção dos combatentes, dos fidaim, os campos foram cercados por blindados do exército de Israel, blindados sionistas, e aí um setor das forças libanesas, que na época estava muito alinhado com a extrema-direita cristã da Guerra Civil, entraram nas ruas e elas dos campos e mataram todas as pessoas armadas que viram pela frente. Foram mais de 3.500 civis naquela chacina, no meio da rua, plena luz do dia, e também através da invasão de casas e barracos, né? Eram casas muito frágeis, muito deterioradas. Sabra e Shatila é uma mágoa no coração da luta árabe, porque prova por 50 mil vezes que é impossível confiar no inimigo. Né? O inimigo se comprometeu com a retirada da Palestina, por exemplo, a vida civil, e fez justamente ao contrário. Falar em inimigo Líbano, tem mais uma. Oi, André. Tá pronto para rodar aqui? O Alan tá com vídeo já na agulha. Beleza, vamos rodar então, depois eu vou pro pager que explode a manda de Israel. Vamos lá, então? أهلا وسهلا بالضيوف شرفتونا صفوف مرحب باللي زارونا وأحلى منكم ما بنشوف كيف الهمة عالية نار بتقدر في الميزان يا أقصى يا نور عاشت فلسطين
Não tem o que falar. Não tem o que falar. Ai, vamos lá? Tem mais. É só informando, né, Bruno, que O essa é uma terrorismo realidade de uma cibernético. escola na Palestina, né? Em Gaza. Deu em Gaza. Após os bombardeios. Tudo destruído. André, Júlia, tem mais, tá? O terrorismo cibernético do Estado sionista. Essa nota foi escrita com a ajuda do Dr. Assad Frangia, que é uma liderança neolibanesa, também já foi entrevistado nosso, e com a Reuters, a agência de notícias. 11 mortos e mais de 4 mil pessoas feridas no ataque cibernético através da explosão de pagers usados pelo pessoal do Hezbollah em todos os níveis da força político-militar. Liderança política, parlamentares, serviços de saúde, inteligência, manutenção, intendência e logística, setor educacional e forças de defesa. O lote foi comprado de uma fabricante de Taiwan, a empresa Gold Apollo. E a hipótese mais provável é que teria sido embutido em cada pager uma pequena quantidade de explosivo militar, 10 a 20 gramas, possivelmente Semtex, e algum detonador. Esse detonador seria acionado por sinais radioelétricos, porque o pager funciona por radiofrequência, justamente para escapar da censura ou monitoramento da internet via celular. Também foram atingidos autoridades e pessoal militar na República Árabe da Síria. As imagens, elas dão, né, que a fabricação foi de um voo de Apollo. Aí tem uma discussão se foi uma explosão de bateria de lítio ou se realmente foi incorporado o explosivo. Aí fica a dúvida se a carga de pagers, mais de 4 mil, né, foram sabotados já na fábrica em Taiwan, e Taiwan é o Ocidente, ou se o lote foi interceptado no caminho e aí foi feita a ação de sabotagem com explosivos e detonador. Por um lado, é muito complicado imaginar que os pagers foram sabotados em fábrica, porque um monte de gente seria visto. Por outro, pensa só, você vai parar uma carga de container num porto amigo e vai embutir mais de 4 mil gramas de explosivo, enfim. Fica a dúvida, né? O que a gente pode constatar é que a empresa é cúmplice, a empresa sumiu, o site está fora do ar, desde que foi identificado, e foi um ato terrorista que o Estado sionista não negou nem assinou como templo. E vai ter resposta, e resposta, e resposta. Vamos em frente. Obrigada, Bruno. E nesse primeiro bloco, a gente vai observar como o Estado colonial sionista está presente dentro das estruturas de poder no Brasil e como essa infiltração pode prejudicar a soberania do país e a capacidade de resistência e solidariedade dos mais de 16 milhões de árabes brasileiros e os quase 2 milhões de cidadãos e cidadãs do país de fé islâmica, assim como setores da sociedade civil que apoiam a libertação da Palestina. E a primeira notícia de hoje é: evento de caluniadores sionistas na UNB foi impedido pela militância palestina. Na última quarta-feira, 11 de setembro, o Instituto de Ciência Política da UNB cancelou um minicurso que ocorreria no Instituto com um professor sionista de uma universidade de Israel. O cancelamento se deu pela mobilização dos alunos, que, ao pesquisarem as redes sociais do professor, encontraram postagens em apoio às Forças Armadas israelenses, que há 11 meses promovem o genocídio sobre a população de Gaza. A presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política, Mainara Naf, declarou que o centro está satisfeito com o cancelamento do minicurso e espera que a seleção dos expositores externos pelo Instituto de Ciência Política da Universidade seja mais rigoroso, com um olhar atento sobre possíveis ataques à imagem da comunidade palestina, que passa por um período de genocídio e barbárie.
Bom, agora a gente vai com outra notícia. A comentarista da TV Pampa, afiliada da Rede TV no Rio Grande do Sul, que pediu a eliminação do povo palestino. As fontes são o perfil da deputada estadual Luciana Genro, do Rio Grande do Sul, o portal Pragmatismo Político, Brasil de Fato e FEPAL. Vamos ler o relato da deputada estadual Luciana Genro, do PSOL do Rio Grande do Sul, a respeito de uma racista da TV local rio-grandense. Abre aspas. Fui demitida da TV Pampa em 2023 por supostamente defender violência contra israelenses, enquanto na realidade defendia a causa palestina. Já a apresentadora Ali Klent, que falou com todas as palavras que a população palestina devia ser dizimada, segue trabalhando lá. Hoje, o Ministério Público do Rio Grande do Sul acolheu conclusões do inquérito policial instaurado a pedido da Federação Árabe Palestina do Brasil e ofereceu denúncia criminal contra Aline Klent, por incitar o preconceito e a intolerância étnica contra o povo palestino. O povo palestino segue sendo massacrado por Israel, em um conflito que já dura quase um ano e que já deixou mais de 40 mil mortes, segundo a CNN. Júlia? Obrigada, André. E agora a gente vai acompanhar a íntegra da nota que foi publicada pela FEPAL a esse respeito. Abre aspas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acolheu as conclusões de inquérito policial instaurado a pedido da Federação Árabe Palestina do Brasil e ofereceu denúncia criminal contra a apresentadora e comentarista Aline Klent, da TV Pampa, por incitar o preconceito e a intolerância étnica contra o povo palestino. A denúncia foi recebida e o processo tramita na 5ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre. Durante o programa Atualidades Pampa, exibido no dia 10 de outubro de 2023, a comunicadora, comentando os acontecimentos iniciados no dia 7 daquele mês, que levaram a um novo capítulo do genocídio continuado contra o povo palestino, afirmou: hoje, sinceramente, não tem outra forma a não ser realmente dizimando uma população que acha que matar aleatoriamente está tudo certo. O comentário foi uma referência à nova invasão israelense ao território palestino de Gaza após o início da denominada Operação Tempestade de Al-Aqsa. No momento em que Aline Klent fez seu comentário, mais de 900 palestinos já haviam sido dizimados, como ela falou, pelas forças de Israel. 11 meses depois, o número de palestinos dizimados na invasão de Gaza já é de quase 52 mil, considerando os desaparecidos sob os escombros. Desse total, mais de 70% são crianças e mulheres, a maior matança deste gênero em guerras e genocídios. A denunciada cometeu um crime racial previsto no artigo 20, inciso 2º, da Lei nº 7.716/89, diz a peça em que o promotor José Nilton Costa de Souza oferece a denúncia. O artigo 20 dispõe que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime que, agravado por ter sido cometido através de meio de comunicação social, inciso 2º, prevê reclusão de 2 a 5 anos e multa, fecha aspas. A FEPAL fez contato com a TV Pampa, afiliada da Rede TV, que defendeu a comentarista, afirmando que sua fala havia sido dirigida à população do Hamas, embora na mesma exposição ela tenha se referido a, abre aspas, uma população vulnerável que se submete a essa doutrina e começa a acreditar que efetivamente eles estão certos, fecha aspas. Um partido político, uma organização ou mesmo grupo terrorista não tem população. Quem tem população é uma entidade territorial, como Gaza, uma parte da Palestina. É justamente o que ressaltou a delegada Tatiana Barreiro Bastos, da Polícia Civil Gaúcha, em seu relatório. Abre aspas. Na gravação do vídeo, é possível perceber em um momento anterior que a suspeita faz afirmações sobre uma população que estaria sofrendo lavagem cerebral do grupo terrorista Hamas, ou seja, a suspeita
faz uma diferenciação entre o grupo terrorista Hamas e uma população que sofreria lavagem cerebral por parte deste grupo. Abre aspas. Ela acrescenta que, apesar de a suspeita não ter nomeado, é sabido que tal população é o povo palestino, e completa. Tudo isso nos leva à compreensão de quando a suspeita afirma que não há outra saída senão dizimar esta população. Ela não está se referindo ao grupo terrorista Hamas, mas sim à população, que, em sua análise, estaria sofrendo lavagem cerebral e estaria apoiando indiscriminadamente as ações do grupo terrorista Hamas. Fecha aspas. Aline ainda difundiu fake news na mesma intervenção, ao afirmar que o Hamas decapitou e matou bebês. A informação foi desmentida pela própria jornalista da CNN, que a disseminara. Contudo, 5 dias depois, Aline voltou a difundir a fake news em suas redes sociais. Bruno, é impressionante a força do lobby sionista e a absoluta falta de limites dessas pessoas em impedir o extermínio do povo palestino. Ao que parece, isso não vai parar. Qual o limite? Censura prévia vinda do lobby sionista? O papel do empresariado sionista na sua relação direta com a extrema-direita? Isso só ocorre no Brasil ou também em outros países? André, duas observações, né? Primeiro que a delegada se equivoca, né? A delegada, vou pegar aqui o nome dela certinho, Tatiana Barreira Bastos. O governo brasileiro não classifica o Hamas como terrorista, nem a ONU classifica como tal. Então, a classificação da delegada é da cabeça dela. Embora esteja citando a suspeita, deveria falar a organização ou a força político-militar, equivocadamente chamada de terrorista pela suspeita, também não é um grupo, é um partido político. São 14 partidos políticos na Palestina, o Hamas é um deles. Mas, enfim, André, é um mistério do além. A gente só pode interpretar o lobby sionista e a força que tem no Brasil e em outros países da América Latina pela nossa subordinação ao Ocidente. Porque nem população tem para isso. O que eu vejo, tá? A gente não consegue fazer um debate com ponto e contraponto e contraditório nem na Rede Globo. Supostamente é um nível de jornalismo um pouquinho melhor que o da Rede TV. E a Rede Globo tem, pelo menos, 4 âncoras e comentaristas de origem árabe assumidos ali. Guga Chakra, a Aline Misled, a Andréa Sadi e a Júlia do Alib. E nenhuma delas três, ou o próprio Guga Chakra, que é um personagem já meio pitoresco, consegue ter fidelidade dos fatos. Eu acredito que só mudando o alinhamento da população brasileira, mudando uma correlação de forças profunda aí. Agora, o inimigo é forte. Quanto menos a gente se organizar, mais forte ele vai ficar. Eu acho que já tem condição madura para mudar esse jogo e essa balança de poder. Mas é isso, o lobby é pesadíssimo. Obrigada, Bruno. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Volta com o segundo bloco do Oriente Médio em Revista. Lembrando a quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa em suas redes sociais, também de deixar o like aqui no canal e para quem quiser colaborar, é só acessar o QR Code que aparece aqui na tela. Nesse segundo bloco, vamos acompanhar o desenrolar da Guerra dos Cruzados no oeste da Ásia, a tentativa contínua de genocídio cometido pelo Estado colonial sionista contra o povo palestino e a estratégia de médio e longo prazo do eixo da resistência para libertar a região dos invasores eurocêntricos. A notícia agora é: Estado colonial está caçando jornalistas na Palestina ocupada. A fonte é a Press TV. Na Cisjordânia ocupada, jornalistas estão sendo atacados e assediados pelas forças israelenses, segundo 2 especialistas das Nações Unidas,
que acusaram Israel de tentar impedir a divulgação de crimes de guerra. No final de agosto, Israel lançou uma ofensiva em grande escala no norte da Cisjordânia para combater militantes palestinos, deixando uma destruição generalizada. As tropas israelenses efetuaram disparos com munição real contra jornalistas e seus veículos em pelo menos 3 situações, nas cidades de Jenin e Tulkarm, no mês passado. Segundo as observadoras especiais da ONU, Irene Khan e Francesca Albanese, os ataques israelenses à imprensa ocorreram enquanto jornalistas faziam reportagens sobre operações militares e vítimas civis. Nessas ofensivas, as forças sionistas têm como alvo as cidades de Jenin, Tulkarem e os campos de refugiados em que grupos armados da resistência são particularmente ativos. 4 repórteres ficaram feridos, apesar de usarem coletes claramente identificados como imprensa. A agência France Press testemunhou dos ataques ocorridos no último dia 3 de setembro. Especialistas das Nações Unidas condenaram os recentes ataques de violência, assédio e intimidação contra jornalistas na Cisjordânia ocupada, que se intensificaram em meio aos contínuos ataques militares israelenses na região. As especialistas Eric Khan, relatora especial sobre o direito à liberdade de opinião e expressão, e Francesca Albanese, relatora especial sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados desde 1967, emitiram uma declaração condenando essas ações como tentativas ilegais por parte de israelenses militares para obstruir a reportagem independente sobre potenciais crimes de guerra. Bem, Bruno, na semana passada você teve contato direto com colegas jornalistas que estão cobrindo direto da Cisjordânia a situação. Pode comentar para a gente como é que foi essa conversa? Por favor. André, nos últimos 6 dias eu entrei 3 vezes na mídia iraniana e pouco antes de entrar agora no ar, entrei na mídia russa comentando sobre o atentado dos Pagers. Na segunda participação na mídia iraniana, eu tomei um susto, porque uma correspondente estava na Cisjordânia e outra estava em Gaza, fazendo reportagem, entrevista com canopla da Press TV. 2 mulheres, tá? E comentando com a editora do telejornal, disse assim que tem até mais do que uma equipe operando como repórter em Gaza e na Cisjordânia. O nível de risco é altíssimo. Realmente eu fiquei até meio comovida, né? Admitindo que as chances dessas colegas sobreviverem não são muito altas. Ainda assim estão lá cumprindo o seu papel e é um trabalho que, até onde eu sei, é voluntário. Não que seja voluntário a remuneração, mas fazer reportagem dos territórios ocupados não é uma designação. Ninguém é obrigado a ir para a frente de guerra. Foram 2 mulheres fazendo reportagem de Gaza, da Cisjordânia, e eu fiquei muito espantado, não por serem mulheres, mas por ter essa disposição. Fica aqui uma singela homenagem, né, a quem arrisca a vida para trazer informações direto da luta anticolonial. É isso. Com certeza, Bruno. E a notícia agora é a resposta do Hezbollah contra as agressões sionistas. A campanha pela libertação da Galileia avança sobre os recursos estratégicos do inimigo. A fonte é o Al-Mayadin. O Hezbollah respondeu às agressões israelenses às cidades libanesas de Al-Ahmadieh e Kfar Homen, no sul do Líbano, em uma série de operações efetuadas no último sábado, 14 de setembro. Foram disparados dezenas de foguetes contra tanques e instalações militares israelenses. A Força Aérea Não Tripulada do Hezbollah também utilizou drones de ataque unidirecional contra assentamentos sionistas. A Força Aérea Não Tripulada do Hezbollah também atacou um quartel, lançando um enxame de drones de ataque unidirecional em direção a uma brigada regional sionista. Os drones desferiram golpes precisos nos alvos pretendidos. Bruno, como estamos acompanhando a contraofensiva do Hezbollah, está realmente desmontando a máquina de guerra sionista no norte da Palestina ocupada. É isso mesmo que está acontecendo no momento?
André, a gente pode pensar assim, poxa, mas Israel ataca com bombardeios de jatos supersônicos, ataca com terrorismo cibernético, mas as instalações físicas das forças coloniais, elas estão recuando da fronteira do Líbano, ou seja, elas estão mais distantes dentro da Galileia ocupada, que é o vulgo norte de Israel, estão mais longe da fronteira física. Não chega a ser um checkmate, mas é um cheque. O checkmate da campanha do Hezbollah vai ser quando o porto de Haifa ficar inviabilizado. Porque o porto de Haifa ele é fundamental para uma troca comercial cretina, absurda, entre o Estado de Israel e o Egito. O Egito tem essa cara de pau, né? Uma parcela importante do insumo e das trocas comerciais internacionais está se dando entre Israel e o Egito, ou através do Egito, para driblar a campanha do Iêmen, que já inviabilizou outro porto, que é o porto de Eilat, que fica no Mar Vermelho. Enfim, agora é esperar para ver a resposta do Hezbollah depois desse ataque sionista, ataque cibernético, e vai ser grande a campanha, vai ser maior ainda. E a notícia agora é eleições na Jordânia, quando o parlamento é meramente consultivo. A fonte é Al Jazeera. Independentes versus oposição. Nessa eleição, a Frente de Ação Islâmica, com o braço direito jordaniano da Irmandade Muçulmana, garantiu 31 assentos, ganhos significativos que triplicaram a sua representação em relação aos 10 no parlamento anterior. Especialistas projetavam que o partido conquistaria cerca de 20 lugares. Apesar de superar as expectativas, a Frente de Ação Islâmica terá pouca influência política, segundo Al-Sabaileh, especialista em segurança regional, baseado em Amman. Segundo ele, o parlamento permaneceria dominado por grupos tribais e pró-governo, com políticos independentes detendo 104 dos 138 assentos. Os independentes são candidatos não afiliados a um partido político que muitas vezes representam interesses locais e afiliações tribais, e são vistos como símbolo do establishment. Al-Sabaileh atribuiu o sucesso da Frente de Ação Islâmica, em parte, às suas raízes históricas. Em 1957, os partidos políticos foram proibidos na Jordânia e as eleições parlamentares suspensas. A proibição durou até as eleições de 1989. Durante esse período, a Irmandade Muçulmana funcionou como uma organização de caridade, prestando serviços sociais, educação e cuidados de saúde, o que a ajudou a manter uma forte presença na sociedade jordaniana. Só em 1992 é que a Frente de Ação Islâmica foi estabelecida como o braço político da Irmandade Muçulmana. Neste caso, apenas 32% dos pouco mais de 5 milhões de eleitores elegíveis participaram nas eleições gerais deste ano, um pequeno aumento em relação aos 29% nas eleições de 2020, mas ainda não é um número saudável. Júlia? E para além de Gaza e libertação da Palestina, os eleitores jordanianos estão preocupados com questões como o elevado índice de desemprego, a pobreza e as alegações de corrupção, de acordo com um inquérito realizado pelas autoridades jordanianas este ano. Segundo o Banco Mundial, a crise do desemprego é particularmente grave entre os jovens, com uma taxa surpreendente de 40% em 2023, sobretudo na faixa entre 15 e 24 anos. Bruno, qual a relevância da Jordânia para a causa palestina? Indo um pouco além, existe uma real capacidade de governo ou o país dos hashemitas ainda é de fato uma invenção da diplomacia britânica? Pois bem, vamos lá. A Jordânia moderna, ela tem a população urbana que não está sob controle étnico-tribal. A Jordânia moderna tem a presença importante de população palestina, que se tivesse ganho a Revolução Social, a Guerra Revolucionária, entre setembro de 70 e julho de 71, hoje a gente pode afirmar que o Estado de Israel estaria muito mais enfraquecido e não teria ainda o controle sobre
a Cisjordânia, o território 67. Qual que é o problema? O problema é que as instituições formais jordanianas, elas são um acordo entre, como você falou, né? A tribo leal aos ingleses, que eram os hashemitas, rivais da tribo leal aos Estados Unidos, que eram os sauditas. Os hashemitas ganharam 2 monarquias, da Jordânia e do Iraque. Do Iraque, uma revolução nacional botou os monarcas a correr. Na Jordânia não deu. Ia ser uma revolução social, mas aí faltou também um apoio de fora que ia chegar. Enfim, hoje a Jordânia ela é um país que tem um problema seríssimo de governabilidade. É um problema que tem um problema também muito grande de solvência econômica e que vê na ascensão do Partido Islâmico talvez uma disputa de lealdade. Ninguém tem muita simpatia pela Irmandade Muçulmana, ninguém que vem da causa árabe. Mas a gente reconhece que o trabalho social que é feito acaba galvanizando, né, arrancando essa popularidade. Mas hoje a Jordânia também tem um outro perigo, que é ser executora dos acordos de Abraão se a monarquia fraquejar. Porque o inimigo toda hora fica tentando comprar território jordaniano para assentar mais palestinos. Chegaram a cogitar essa possibilidade e recuaram. Ainda bem que recuaram. Vamos ver o que vai acontecer. Mas realmente o parlamento lá é consultivo. A grande oportunidade foi até julho de 71, quando a luta palestina quase derrubou a monarquia. Foi por pouco, tá? Obrigada. Júlia. Oi, Júlia. Oi, quer comentar alguma coisa, André? Não, eu queria pedir para o Alan colocar aí os comentários aí que a gente está recebendo no Superchat e tal, para a gente identificar o pessoal e agradecer também, né? Ah, claro. Pode colocar aí, Alan? A gente só vai para um rápido intervalo e aí na sequência a gente faz isso. Pode ser? Ok, beleza. Então, tá. Daqui a pouco a gente volta. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. De volta com o terceiro bloco do Oriente Médio em Revista. Lembrando a quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa nas suas redes, também de deixar o like aí no vídeo dessa transmissão. E para quem quiser colaborar com o programa, é só acessar o QR Code que aparece aqui na tela. Isso aí mesmo. André, quer fazer a leitura dos comentários? Sim, pode jogar aí, Alan. Então, vamos lá. Agradecendo o 5º artigo. Camarada Cadeira, dá um salve aí pra gente. Itamar Ferreira, boa noite, camaradas. Professora Antifa, mandando um super sticker pra gente aí. Muito importante esse apoio. Camarada Cauê, nas ondas. É isso aí. Fuad Sharaf. Saudação à voz trabalhadora e o seu público livre que pertence aos nobres princípios e defende os direitos do povo palestino na sua terra usurpada. Valeu, Fuad. André Vicente de Almeida, boa noite, pessoal. Luciano Godinho nos ajudou aí com um super sticker de R$4. Vanderlei Luiz com R$5. Quem defende o sionismo está do lado errado da história. É isso aí, Vanderlei. Terceira Visão, dando uma ajuda aí pra gente, R$5. É isso aí, pessoal. Edilson Malaquias, Palestina livre do sionismo. Importante. Ismael, boa noite. Salve. Cipriano Caldeirão, boa noite, a voz trabalhadora. Carlos Alberto, Santa Teresa aqui do Rio de Janeiro, presente. Um abraço, Santa Teresa. Fabrício, boa noite. Tá bom, pessoal, daqui a pouco a gente volta com mais superchat. Enfim, obrigado. Valeu, Alan. Júlia. É isso, valeu, gente. Obrigada também pela participação de todo mundo aqui.
E agora a gente vai, nesse bloco, para as editorias de cultura, economia e esporte. E começamos, então, pela seção cultural. Vamos. Agora sim, vamos lá para a nossa sessão cultural com a primeira notícia, que é o lançamento do livro Gaza do Coração, da editora Elefante. A gente vai começar pela ficha técnica do livro, que é realmente uma obra bem robusta. Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina. Foi organizado por Rafael Domingos Oliveira. A orelha do livro ficou por conta de Samar Jabri, edição de Tadeu Breda, revisão de Luísa Brandino e Érica Nogueira Vieira, a capa e direção de arte da Bianca Oliveira, assistência de arte Sidney Schunk, diagramação Fernando Zanardo e Daniela Taira, e o lançamento dessa obra foi em agosto, agora, no mês passado, e a obra conta com 422 páginas. Vamos seguir, André? Bem, Júlia, agora a gente vai apresentar a leitura da orelha dessa obra, escrita por Samar Jabri. Abre aspas. Tal como a conhecemos, ferida, dolorida e sentindo-se traída, Gaza um dia se levantará dos escombros e nos olhará nos olhos. Talvez ela nos pergunte qual papel desempenhamos. Talvez ela simplesmente nos perdoe, como já fez muitas vezes, e continue a lutar sozinha contra a ordem mundial e internacional. A urgência hoje reside em reavivar a nossa humanidade, moribunda que não conseguiu preservar as vidas de Gaza, promover a compaixão e restaurar os valores que nos definem como seres humanos. Vamos resgatar os restos da nossa humanidade dos escombros de Gaza. Imbuído desse espírito, Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, reúne 47 intelectuais, ativistas, educadores e figuras públicas, em sua maioria brasileiros e brasileiras, que discutem diferentes ângulos da luta palestina por libertação. Essa antologia oferece perspectivas plurais sobre a resiliência e a resistência do povo palestino, destacando o papel essencial da solidariedade global e daquilo que venho chamando de amor revolucionário, uma força transformadora, sem fronteiras, voltada à busca pela justiça e uma disposição inata de empatia com aqueles cujo sofrimento é frequentemente silenciado e normalizado. Fecha aspas. Bom, para quem quiser adquirir o livro, é só entrar editorelefante.com.br, produto/Gaza no Coração. Repetindo, editorelefante junto.com.br/produto/Gaza no Coração. Júlia? É isso, André. E a gente vai agora para o nosso bloco de economia. De volta, então, com o bloco de economia, para a primeira notícia, Irã lança seu 5º satélite com fabricação própria. A fonte é a Press TV, em matéria do jornalista especializado em ciência e tecnologia, Ivan Kezik. No último sábado, 14 de setembro, a República Islâmica do Irã lançou com sucesso o seu satélite Shamran-1, desenvolvido internamente, marcando outra vitória científica. O lançamento do satélite faz parte do compromisso do país em avançar rapidamente no seu programa espacial e demonstrar a fiabilidade da sua nova série de foguetes transportadores de combustível sólido. O lançamento foi anunciado pelo brigadeiro-general Amir Ali Harizadeh,
comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, durante evento que contou com a presença de oficiais, familiares de mártires, estudantes e professores. É o 5º satélite iraniano lançado só esse ano, depois dos satélites Soraya, Marda, Keyhan-2 e Hatef-1, todos lançados em janeiro. O que é o satélite Chang'e-1? Bom, ele é um satélite de 60 quilos em forma de prisma hexagonal, equipado com painéis solares nas laterais e sistema de propulsão a gás frio. Foi projetado e fabricado por técnicos iranianos da Divisão Espacial da Iran Electronics Industries, uma subsidiária estatal do Ministério da Defesa, em colaboração com o Instituto de Pesquisa Aeroespacial e uma empresa privada. O satélite possui um transceptor integrado de telemetria, rastreamento e comando, que permite comunicação de rádio bidirecional com estações terrestres por meio de bandas de frequência muito alta, conhecidas como VHF, e frequência ultra alta, UHF. Os primeiros dados de telemetria do satélite foram recebidos logo após o seu lançamento. Bruno, todo país soberano deve buscar desenvolver sua indústria aeroespacial, certo? Observando esse lançamento de satélite, o que dizer da presença da Starlink e o abandono da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão? André, a gente morre de vergonha, né? Porque o Brasil tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem uma escola de engenharia aeronáutica de ponta, o ITA, tem o Centro Técnico Aeroespacial, tem a Embraer, tem todas as capacidades para desenvolver uma indústria própria aeroespacial. O que a gente faz? Aluga sinal de satélite de país membro da OTAN ou aceita a concorrência entre a Starlink e agora a eSpace, que é uma empresa francesa que também vai inundar o Brasil de satélite de baixa órbita para fazer internet ligeira na Amazônia. Longe de mim fazer qualquer apologia à ditadura militar, mas até os anos 80 havia uma ideia de desenvolvimento nacional com tecnologia própria, com ciência própria. Isso aí foi sendo abandonado aos poucos. Depois se retomou no início do século XXI e parece que agora largaram de vez. Agora que eu falo do golpe de 16 para cá. Parece que não tem fôlego para retomar. Enfim, o Irã está corretíssimo de lançar 5 satélites no mesmo ano e de operar as frequências de rádio com canais e veículos próprios. Do contrário, o que vai acontecer? O que aconteceu hoje de manhã no Líbano. O inimigo vai, intervém no sinal e explode tudo. Para quê? País soberano é país com ciência e tecnologia desenvolvida. É isso. Ô, Bruno, Oi. Bruno, eu sou do tempo do Brasil Sat, lembra? Também, Brasil Sat, Amazon Sat, eu lembro sim. O que acontece com esses projetos? O que aconteceu? Esses satélites já caíram? Um dia a gente vai saber. Pois é, tinha que renovar. Então, a conclusão da sabotagem da base de Alcântara deu 52 falhas de segurança. Tem um relatório das Forças Armadas, está fechado, ninguém tem acesso a ele. O Congresso fez um relatório fechado também. E a base de Alcântara foi cedida durante o governo Temer para os Estados Unidos. Eu não sei qual o sentido disso aí, sabe? Não sei, juro. Elite colonizada. Eu ia falar um palavrão se tivesse do ar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, né? Vamos seguir. Irã lança o maior projeto de drenagem agrícola no oeste da Ásia. A fonte é a Press TV. O Irã lançou um grande projeto de drenagem agrícola na província do Golestan, no nordeste do país, como parte dos esforços para controlar as cheias e ajudar a expandir as atividades agrícolas na região. A agência de notícias semi-oficial ISNA disse em relatório divulgado no último sábado que o mega projeto de drenagem no Golestan é o maior já realizado na região da Ásia Ocidental. A agência divulgou também
que o braço de construção civil e obras pesadas do Corpo da Guarda Revolucionária vai executar o projeto em cerca de 90 mil hectares de terras agrícolas no Golestan, uma província localizada ao longo da costa do Mar Cáspio, conhecida pelo seu solo fértil e pela sua produção agrícola em grande escala. Ainda de acordo com a agência ISNA, o projeto será um passo importante nos esforços para controlar as cheias, cerca de 5 anos depois de inundações terem provocado enormes perdas à agricultura na província, deixando mortos e feridos entre a população local. As fortes inundações afetaram cerca de 70 aldeias do Golestan e mais de 200 aldeias na província vizinha de Mazandaran, em março de 2019. Bruno, pode comentar a relevância desta obra de macrodrenagem em um outro aspecto importante, porque a Guarda Revolucionária vai executar essa obra? André, muito bom. Primeiro, porque a economia do Irã é uma economia semi-planejada. Aquilo que é estratégico é feito ou pelo aparelho de Estado ou por fundações aliadas do aparelho de Estado. Não entregam para o tal do mercado realizar aquilo que é necessário para defender o país. A outra situação é que já teve inundação em 2019, então para que vai ter mais uma? A Júlia conhece bem uma província ao sul do Brasil, província de São Pedro, vulgo Rio Grande do Sul, que sofreu 4 inundações em menos de um ano e não fez nada para conter. Então qual é o sentido? Deixar acontecer a quinta, a sexta, a sétima? Não, tem que se precaver e tem que entrar com obra pesada a fundo perdido. Quanto que uma empreiteira ia cobrar para fazer isso? Uma fortuna? Para um país sancionado? Não. Porque tem que fazer o corpo da guarda, tem engenheiro para isso, tem engenheiro militar formado para isso. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu já trabalhei em empresa privada, cuja direção era de um ex-engenheiro da Força Aérea. Qual é o sentido do contribuinte pagar a formação de um engenheiro do ITA ou um ex-IME, como Tarcísio de Freitas, para depois usar todo esse know-how, esse cabedal intelectual, para acabar com o serviço público? Ou para defender o mercado? Ou para fazer propaganda neoliberal? Não tem sentido nenhum. Lá isso não acontece. Lá, da cadeia. Rapidinho, gente, só para não perder o embalo, agradecer ao Mohamed Ali, que vem de Santa Cruz do Sul, eu conheci pessoalmente agora em julho, liderança palestina local, interior do Rio Grande. Obrigado pela força, um super sticker de R$16. E o Vanderlei Luiz também. A gente vai agradecer a todo mundo, com super sticker ou não, mas esses dois a gente traz com um abraço muito afetuoso, em especial para o companheiro da liderança palestina local. Ele mesmo, Mohamed Ali. Baita intelectual, baita ativista político da região. Obrigado. Bruno, agora a gente segue com o bloco de esportes. Roda a trilha, por favor, Alan. Beleza, hoje é mais light, tá? Então, está acontecendo a Copa do Mundo de Futsal. Opa, aonde? Primeiro que a Copa é organizada pela FIFA. São duas federações de futebol de salão, a FIFA e a FIFUSA. E é por isso, a atual AMF, é por isso que o futsal está bem longe de virar esporte olímpico. Está sendo realizado no Uzbequistão. Começou no sábado, 14 de setembro. Ela vai até 6 de outubro. Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2024 masculino adulto. Tem uma série de países, tá? Dentre eles, alguns países de maioria islâmica. A gente chama atenção porque o futsal vai ser realizado no Uzbequistão. A gente pensa assim, por desinformação. Porque é um esporte muito popular no Uzbequistão, no Tadiquistão, no próprio Irã. Tá? O Brasil está indo muito bem, está invicto até o presente momento, né? Aí estão as chaves. Deixa, por favor, congelado. Ó, vamos ver os países. Volta, Alan, volta. Não roda não, deixa só congelado para a gente poder ver isso. Aí estão a simbologia. Mais uma, por favor. Aí as chaves, tá? Então, grupo A. Ó, Uzbequistão, Paraguai, Costa Rica e Holanda. Grupo B, Brasil, Tailândia, Croácia, Cuba. Cuba é fraca no futebol profissional e é boa no futsal. Grupo C,
Argentina, Ucrânia, Afeganistão e Angola. Ó, vê como é que tem país de maioria islâmica aí, ó. Grupo D, Espanha, Cazaquistão, Nova Zelândia e Líbia. Em guerra civil, mandou delegação. Grupo E, Portugal, Marrocos, Tajiquistão, Panamá. Grupo F, Irã, França, Venezuela e Guatemala. O futsal é um esporte muito popular nos países árabes, nos países de maioria islâmica da Ásia Central e do sul da Ásia. Fica atento para isso. A gente agora devolvo a palavra para a Júlia para ir para o nosso quarto e último bloco. Valeu, Bruno. A gente segue agora para um rápido intervalo e, na sequência, temos a nossa entrevista especial. Já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. E voltamos com o quarto bloco do Oriente Médio em Revista, agora para a nossa entrevista especial, que hoje recebe Claude Rajar, psicóloga e psicanalista. Ela também é autora do livro Imigração Árabe, 100 anos de reflexão, e também é editora do site orientemedia.org, além de pesquisadora de temas do Oriente Médio e conselheira da presidência da Federação de Entidades Árabes do Brasil. Bem-vinda, Clô, e muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Perfeitamente bem. Gostei Obrigado, do programa, boa noite. acompanhei inteiro. Ai, que bom. Obrigado. Que bom. Parabéns. Obrigada. Eu vou aproveitar e dar início à nossa entrevista. E a primeira pergunta ela é num sentido mais amplo. Qual o papel da República Árabe da Síria hoje dentro da estratégia geral do eixo da resistência? A Síria compõe a espinha dorsal do eixo da resistência, junto com Irã, Hezbollah, Iraque e o Iêmen. As armas que chegam para o Hezbollah vêm através da Síria, sejam do Irã ou da Rússia, ou compradas no mercado paralelo. A Síria é o corredor e a fonte de abastecimento do eixo da resistência. A Síria teve um papel fundamental, ela e a Palestina, desde 1948, quando ela recebeu um número muito grande de refugiados que moram até hoje na Síria e que frequentam suas universidades, seus hospitais, moram, são considerados quase sírios, só não têm a nacionalidade porque eles têm que ter o direito ao retorno. A sede do comandante do Hamas, Khalid Mashal, era Damasco. E só durante a guerra contra a Síria, que aconteceu a partir de 2011, que ele se mudou para o Catar. A Síria e o Iraque têm um papel muito importante, um trabalho muito bom juntos. Em 2003, na invasão do Iraque, o major americano David Petraeus pede o apoio da Síria contra o Iraque. E o que ocorre? Bashar al-Assad se nega a dar esse apoio, e a partir daí ele fica, na verdade, como a bola da vez. A Síria passa a ser a bola da vez. Porém, de 2003 a 2005, a Síria recebe mais de 2 milhões de refugiados iraquianos, recebidos com festas nas ruas de Damasco, de toda a Síria, onde eles podem se estabelecer. Então, eles fazem parte do eixo da resistência. Em 2005, a Síria e o Líbano, foi feito o assassinato do Hariri e foi imputado este assassinato a quem? À Síria e ao Hezbollah. E aí a Síria, a pedido do próprio Líbano, sai, deixando lá todo o seu armamento à disposição da Hezbollah e do eixo da resistência. Em 2006, durante o ataque de Israel ao Líbano, Guerra de julho de 2006, a Síria abre as suas portas e recebe toda a população refugiada do sul do Líbano. As escolas das casas das Sírias receberam a população libanesa. Durante a guerra de 2006, foram usados os foguetes Corvette
de fabricação russa e comprados pela Síria e cedidos ao Hezbollah para a resistência libanesa. Neste momento, a Síria ajuda a Gaza. O general Soleimani tem a ideia: poxa, se nós usamos esses Corvettes aqui, por que não podemos passar eles para Gaza? E ele entendia que, assim que nós conseguimos vencer a luta de 2006 contra Israel, então nós podemos, sim, intensificar a resistência. Então, ele comentou com o Said Hassan Nasrallah: por que não mandamos os Corvettes para Gaza? E falou: precisamos falar com Hafez Assad, com Bashar al-Assad. Foi falado com Bashar al-Assad, e apesar de saber o Bashar que vai para Hamas e vai para a Jihad Islâmica, ainda assim, pela resistência, ele manda os Corvettes da Síria, comprados da Rússia, transformados na Síria, enviados para o Líbano, foram para a Palestina. Portanto, o papel da Síria dentro do eixo da resistência é muito largo, é muito longo, é muito forte. O eixo da resistência na guerra contra a Síria. Durante a guerra contra a Síria, lutaram juntas as forças do Hezbollah e da Síria nos enfrentamentos do ISIS em Arzel, em Homs, em Hama e, finalmente, em Alepo. A grande batalha pela libertação de Alepo contou com a determinação do governo e povo sírio e com a coragem de seu exército e o apoio incondicional dos aliados do eixo da resistência. As forças Al-Quds do general Soleimani e do grupo de combatentes do Hezbollah, que receberam a cobertura aérea da aviação russa a partir de outubro de 2015. Ali, nos escombros de Alepo, encontravam-se as altas patentes de oficiais alemães, franceses, sauditas, turcos e de outras nacionalidades. De fato, a Síria viveu uma guerra mundial dentro de suas fronteiras, seja de terroristas ou mesmo de militares que estavam a serviço de treinar os terroristas ali presentes. É isso, senhores. Esse Claude, é o papel. Claude, complementando a... Oi, Claude. Complementando a primeira pergunta da Júlia, a mídia contra-hegemônica sempre indica a participação dos Estados Unidos ao fomentar a chamada oposição síria. É possível mapear e identificar de forma objetiva essa vinculação com a CIA e com os salafistas operando na Síria? Sim, é possível. Nós temos várias publicações sobre isso e documentadas. Eu fiz um recorte só, um pequeno recorte, para trazer para vocês. Mas se vocês precisarem de mais, a gente pode pesquisar mais. Mas vamos lá. Na verdade, a Síria tem muito poucos amigos em Washington, já que o lobby sionista consegue aglutinar o lobby libanês, saudita e das empresas de petróleo. E todos esses interessam mais aos Estados Unidos, pois obedecem aos desmandos americanos. O presidente Obama levou mais de um ano para ser capaz de conduzir a nomeação, no final de 2010, do embaixador na Síria, Robert Ford. Congressistas, jornalistas e ativistas de direitos humanos se opuseram a essa nomeação. Robert Ford, antigo assistente de John Negroponte no Iraque, no início dos anos 80, Negroponte atacou a Revolução Nicaragüense, alistando milhares de mercenários que, misturados com alguns colaboradores locais, formaram os Contra. O Tribunal Internacional de Justiça, quer dizer, o Tribunal Interno das Nações Unidas, condenou Washington por esta ingerência não declarada. Depois, nos anos 2000, Negroponte e Ford recriaram o mesmo cenário no Iraque. Dessa vez, tratava-se de aniquilar a resistência nacional usando o ataque pela Al-Qaeda. Foi com este embaixador que Obama restabeleceu as relações com Damasco. Foi enviado para fomentar a Primavera Árabe na Síria. Terry Nissan revela os bastidores da política dos Estados Unidos através do caso pessoal do senador John McCain, chefe da orquestra Primavera Árabe e interlocutor de longa data do califa Ibrahim. Vocês vão encontrar essa matéria na Rede Voltaire, 18 de agosto de 2014, mas também no Oriente Mídia. Na altura do ataque ocidental, Terry Nissan estava na Líbia. Aí ele pôde consultar um relatório do Serviço de Inteligência Exterior. Nele podia ler-se que a OTAN tinha organizado, a 4 de fevereiro de 2011, no Cairo, uma reunião para lançar a Primavera Árabe na Líbia e na Síria. De acordo com o documento, ela tinha sido presidida por John McCain
E o relatório detectava a lista de participantes líbios. A delegação era liderada pelo número 2 do governo da época, o Mahmoud Jibril, que mudara abruptamente de campo. A entrada para essa reunião para se tornar o chefe da oposição no exílio. Assim como contou com a presença de Bernard Henry Lewis, um francês que está sempre onde tem primaveras árabes sendo executadas. Além de muitas personalidades participantes nesse simpósio, entre as quais uma enorme delegação de sírios vivendo no exterior, opositores. No final dessa reunião, a misteriosa conta do Facebook Syrian Revolution, Revolução Síria 2011, convocava protestos diante do Conselho do Povo, na Assembleia Nacional, em Damasco, a 11 de fevereiro. Participaram muito poucas pessoas, apenas uma meia dúzia, sendo que esse site dizia ter 40 mil seguidores. A manifestação dispersou-se pacificamente e os confrontos não começaram-se nem mais um mês depois em Daraa. Em 22 de fevereiro, McCain estava já no Líbano. Veja, então ele estava no Cairo, depois no Líbano. Ele encontrou-se lá com membros da Corrente do Futuro, partido de Saad Hariri, que encarregou de supervisionar as transferências de armas para a Síria, por conta do deputado Oqba Sakhr. Deixando depois Beirute, ele inspecionou a fronteira síria e escolheu as aldeias, nomeadamente Arzel. Vocês vão ouvir agora falar de Arzel, que deveriam servir como base de retaguarda para os mercenários na guerra que se preparava. As reuniões presididas por John McCain foram claramente o ponto de partida de um plano previsto de longa data por Washington, plano que previa o ataque da Líbia e da Síria simultaneamente pelo Reino Unido e pela França, de acordo com a doutrina da liderança de bastidores e o anexo do Tratado de Lancaster House de novembro de 2010. A viagem ilegal à Síria de McCain em 2013. Em maio de 2013, o senador John McCain dirigiu-se ilegalmente para perto de Idlib, na Síria, através da Turquia, para aí se reunir com líderes da oposição armada. A sua viagem só foi tornada pública após seu regresso a Washington. Acontece um congresso. No Congresso americano aprova secretamente o fornecimento de armas dos Estados Unidos para os rebeldes sírios moderados. É um artigo da Reuters de 27 de janeiro de 2014 e base para um artigo do Terry Missan. Em violação das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança da ONU, o Congresso dos Estados Unidos votou o financiamento e o armamento da Frente al-Nusra e do ISIS, o Emirado Islâmico do Iraque e do Levante. Duas organizações relevantes da Al-Qaeda e classificadas como terrorista pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas. Essa decisão de financiar armamentos tinha validade até 30 de setembro de 2014. A Irmandade Muçulmana na Síria. Os Clintons desempenharam um papel de destaque na promoção da Irmandade e da liderança catari turca da Primavera Árabe. A senhora Clinton, mais do que ninguém, deve ser responsabilizada por esse oneroso erro. Os turcos e os cataris. Sobre o sonho do renascimento do Império Islâmico Turco, que reinará nos territórios que já foram dominados pelo Império Otomano. Davidoglu acredita que os Estados nacionais estabelecidos após a dissolução do Império Otomano são criações artificiais e a Turquia deve agora conquistar o seu próprio espaço vital. Ele previu que as ditaduras árabes derrubadas seriam substituídas por regimes islâmicos, criando assim na região um cinturão da Irmandade Muçulmana sob a liderança da Turquia. Viver de sonhos é bom. Também não incomodou os americanos isto e os seus aliados ocidentais, que em árabe os principais líderes da Irmandade não negavam que o seu objetivo era começar com um governo islâmico, então, quando se tornassem mais poderosos, planejavam governar o mundo. Felizmente, em 2014, a maioria das figuras liberais no campo revolucionário aprenderam a duras penas que é impossível trabalhar com a Irmandade.
Claro que algumas das críticas afiadas à Irmandade são também resultado da conscientização da oposição de que os Estados Unidos deixam de apoiar o projeto turco-catari Irmandade em favor de um papel maior para os sauditas odiadores da Irmandade. E termino dizendo, o Conselho de Segurança reúne a portas fechadas esta sexta-feira, 16 de dezembro de 2016, às 17 horas, quando oficiais da OTAN foram presos esta manhã pelas forças especiais sírias num bunker em Alepo Leste, quando aconteceu a liberação de Alepo. Uhum. Eu só quero responder mais um pedaço ainda que eu acho importante, as relações dos Estados Unidos com a Síria. Os Estados Unidos querem que a Síria seja o Líbano e que Assad seja Saddam. Os Estados Unidos não gostam de lidar com líderes árabes que são apaixonadamente nacionalistas e extraordinariamente brilhantes. É por isso que o presidente Carter eventualmente optou por trabalhar com Saddam do Egito em vez do Hafez Assad da Síria. Sadat foi a Camp David, despreparado, e quando confrontado com uma pequena demonstração de táticas de negociação linha dura de Israel, seguido de alguma pressão americana, ele simplesmente desistiu da demanda egípcia para um retorno às fronteiras de 67. Sem Jerusalém, sem a Cisjordânia e Gaza, e sem as colinas de Golã, os Estados Unidos amaram Sadat. Sadat fez com que Assad e a Síria parecessem não razoáveis, em comparação com sua flexibilidade limitada. A maioria dos outros líderes árabes também foram consistentemente sensíveis às demandas e recomendações dos Estados Unidos. Aqueles foram conhecidos como os árabes moderados. A Síria era muito difícil de lidar, talvez tão difícil quanto Israel e sua liderança Likud naquele momento. Os Estados Unidos podem ser uma democracia dentro de suas fronteiras, mas no cenário mundial, eles pressionam líderes desobedientes dos países mais fracos, até que estes obedeçam ou sejam removidos. É isso. Claude, a gente está meio estourado de horário, então a última pergunta a gente pede uma apreciação, né? Uma apreciação sua ou uma apreciação histórica. Vamos pensar o seguinte, né? Qual a definição que você trabalharia hoje para nacionalismo árabe? E qual é a relação do nacionalismo árabe do século XXI com o movimento nacional árabe histórico do século XX ou até do século XIX? Por favor. Bem, isso que eu escrevi, prefiro ler, porque é rapidinho, é curtinho também. Tudo bem, sem problema. Tá? Como descrevemos o nacionalismo árabe histórico, como ele se manifesta na atualidade? Vivemos até 7 de outubro de 2023 uma quase agonia do sentimento nacional árabe. Após o 7 de outubro, você assiste ao renascimento da questão palestina e árabe. Mas também você assiste a uma cisão entre governos e população, isso não só nos países árabes. Você tem na juventude e na população consciente do Líbano, da Jordânia, do Iêmen, Tunis, Argélia, um grande sentimento de identificação com a causa palestina, como mola mestra para aglutinar os mentes pensantes árabes, sejam nas ruas, nas universidades, mas eu vejo como ainda pouco efetiva esta mobilização. Não podemos esquecer que hoje, em época de redes sociais, muitos acreditam que, ao se manifestar, já estão se mobilizando. Se o nacionalismo árabe do começo do século XX buscava sua inspiração na libertação da sua terra do Império Otomano, foi o próprio Ocidente que abortou esse sonho, em 1920. Quando o rei Faisal da região queria dar... Aliás, o império era do Faisal, o Império Sírio, que era Síria, Palestina e Líbano. Nós sabemos como é que isso terminou. Ele vai para o Iraque, depois os hashemitas vão para a Jordânia, o Líbano desmembrado. Se antes os nacionalistas da Síria e da Palestina lutavam contra o Império Otomano, passam assim a lutar contra franceses e ingleses, os novos usurpadores sionistas que começam a povoar a Palestina. Portanto, o nacionalismo árabe vai sempre ressurgir para reafirmar a unidade e a posse da terra, e a Palestina sempre foi o grande inspirador. Após 1948, a decepção com a criação do Estado de Israel e a Nakba vai reacender em toda a população árabe o sentimento patriótico de unidade e pertinência. No início da década de 50, com a ascensão de Gamal Abdel Nasser ao poder, esse sentimento tocava por todos os rincões árabes do Maghreb até o Oriente Árabe. Na minha opinião, o divisor de águas pode ser atribuído a múltiplos fatores.
Nacionalização do petróleo em 73, o acordo de paz Israel-Egito assinado pelo Saddam, a reengenharia financeira das empresas de petróleo que queriam e mantiveram muitos dos lucros em bancos americanos e europeus, sendo que os gestores muitas vezes são sionistas neoliberais. Acordos de Abraão que vão aparecer com força depois do 11 de setembro de 2001. Se antes do ano 2000 as famílias sauditas, dos Emirados e cataris iam passar férias no Líbano e na Síria, e muitos do seu dinheiro era depositado em bancos libaneses, com o passar do tempo temos uma mudança. O dinheiro foi retirado dos bancos libaneses e foram construídas cidades como Dubai e outras pelo Golfo. Os pais morreram e os filhos, agora herdeiros de fortunas, estão na mão de gestores sionistas. Não se identificam mais com as populações do Oriente Médio, do Oriente Árabe, hoje mais fragilizado e empobrecido. Sim, precisamos de uma reengenharia para fortalecer nossas populações e aglutinar para poder vencer o inimigo, que, graças ao eixo da resistência, está mais enfraquecido, mas nem por isso menos perigoso. A exemplo do cyberataque que foi realizado hoje pelo ocupante israelense, que atingiu mais de 2.800 pessoas e feriu e matou muitos de seus usuários, membros ou pertencentes à rede de apoio do Hezbollah. Eu deixo em aberto essa questão, porque eu acho que ele merece muito mais atenção, a Bruno e Tá todos bom. vocês. Obrigado, Claude. Obrigada, Obrigada a você. Claude, você tem página? Tenho página, o orientemedia.org, mas, na verdade, não é uma página que eu escrevo nela. Eu reproduzo textos importantes, né, que eu gosto muito de pôr, e, na verdade, ali está desatualizado, porque eu estou com alguns problemas de saúde ultimamente, e eu não estou conseguindo atualizar muito o Oriente Mídia. Eu prometo voltar breve. Tá certo. Tá bem. Mas é um site importante, orientemedia.org, pessoal. Vamos acessar, que é um site muito Sim, importante. é importante. E muito do que eu trouxe está lá, gente. Muito do que eu trouxe está publicado lá. Tá? E tem alguma coisa do Bruno, quando ele me manda, eu faço questão de publicar. Obrigado. Se tendo algum material, por favor, encaminhem. Muito obrigada. Pode deixar. Tá bom. Então, no programa de hoje, recebemos Claude Rajá, psicóloga, psicanalista e conselheira da presidência da Federação de Entidades Árabes do Brasil. Claude, muito obrigada por participar do programa e foi um prazer te receber. Obrigada a vocês. Obrigada. E Obrigado. agora, antes do nosso encerramento, a gente volta com o Bruno e as últimas notícias do Oriente Médio. Tá, gente, rapidinho, a gente está meio estourado já de horário. Então, vamos lá. Primeiro importante, tá? A visita oficial do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, ao Iraque. Ele fez um périplo muito relevante, foi no Kurdistão iraquiano, teve reuniões em Bagdá, assinaram autoridades iranianas e iraquianas um memorando de 14 itens, se comprometeram a combater o terror sionista e no plano econômico, isso é muito relevante, tá? Vamos estabelecer 3 áreas industriais em províncias de fronteira, mais Andizan e Basra. Basra foi um dos centros da guerra. E também um centro econômico-financeiro. Então, isso daí fortalece o eixo da resistência e aumenta a capacidade logística também. A outra notícia, domingo 15 de setembro, jornal Haaretz, direto do Estado sionista. 30 mil refugiados africanos foram convocados pelas forças coloniais para operações de risco em Gaza. Ou seja, em troca de residência nos territórios ocupados de 48 do Israel. Vão colocar 30 mil africanos para matar e morrer em Gaza em nome do capital sionista. Que beleza. E por fim, já foi muito comentado, no domingo, dia 15, o míssil supersônico iemenita atingiu a área metropolitana de Tel Aviv. Isso gerou 2 milhões de sionistas saíram correndo e foram se esconder em abrigos antiaéreos, e com isso mudou um pouco o cenário de guerra. A gente pode interpretar que o ataque dos pagers que explodem, no caso hoje, 17 de setembro, no Líbano, já é uma espécie de, aspas, resposta ao míssil supersônico que veio do Iêmen. Por enquanto é isso, a gente volta semana que vem. Obrigado. Já me despeço por aqui.
Obrigada, Bruno. E essa Valeu, edição Bruno. da Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. O programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, é só acessar o QR Code que aparece aqui na tela. Bom, o Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima, um abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.